Hello there and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. In today's class, we're going to talk about this specific sentence right here. What you think about yourself matters a lot. O que essa frase quer dizer? Que o que você pensa sobre você mesmo, sobre você mesma, importa e importa muito. Eu vou destrinchar essa frase contigo, vou te explicar nos mínimos detalhes o que cada uma dessas palavras quer dizer, quais são as estruturas que estão sendo utilizadas, você vai aprender pronúncia, vocabulário, estrutura gramatical, muita coisa bacana, mas sempre de forma prática, para você utilizar isso na sua vida e já colocar todo esse conhecimento em prática para você falar inglês de verdade, tá bom? Espero que você goste da nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos dar sequência. E começamos com o WH What. WH, por que isso aqui é chamado de WH Question? Porque inicia-se ou possui o W e o H na palavra em si, né? E nós temos aqui alguns outros exemplos que eu trouxe para você. O how também é considerado um WH, não temos o W e o H começando a palavra, mas nós temos o W, nós temos o H e o W também dentro da palavra. O when, acontece a mesma coisa, who, where, e nós temos muitos WHs que são utilizados em inglês. Por que isso é relevante? Porque se você quer falar inglês de verdade, você vai precisar de basicamente duas coisas para ter comunicação, para se comunicar com o outro. Você vai precisar saber fazer perguntas e dar respostas. Comunicação se refere à habilidade de você perguntar e responder. Não é assim? Não tem como ter uma comunicação com alguém se a gente não é capaz de fazer ambas as coisas. Pelo menos em algum período dentro do nosso diálogo com outra pessoa, a gente vai precisar perguntar coisas e responder coisas. E para isso, os WHs se encaixam perfeitamente. O primeiro WH e o WH que nós temos aqui nessa frase em específico, né, que eu trouxe aqui para você, ó, what you think about yourself matters a lot, é o WH what. What. E eu não vou ficar, como eu disse anteriormente, nos vídeos anteriores, né, eu não vou ficar aqui traduzindo para você, porque o método de tradução vai simplesmente atrapalhar o seu aprendizado e bloquear a sua fluência. Eu vou trazer para você um conhecimento para você poder praticar, para você repetir, né, mediante a sua escuta, porque é assim que a gente aprende o português, e eu vou lhe explicar para você não repetir aquilo que você não sabe. Então, what a gente usa para quê? É dessa forma que a gente trabalha WH Questions. Melhor do que eu lhe passar uma tradução para um WH, é lhe entregar para que a gente usa isso. Então, se você está com seu papel e caneta, essa é a hora de anotar. Se você não está com seu papel e caneta, essa é a hora de você pegar o seu papel e caneta e voltar para aqui para a aula, pausa o vídeo, pausa a aula aqui agora e pega o seu papel e caneta para você anotar isso, tá? What a gente usa para perguntar, claro, é usado para perguntas, mas para perguntar sobre coisas, por exemplo. E aí eu quero saber o que é isso. Eu pergunto, what is this? Ok? Eu quero saber, por exemplo, a sua profissão. Eu pergunto, what is your profession? Eu quero saber qual é a sua religião. Eu pergunto, what is your religion? Então, eu uso isso para coisas, eu uso isso para profissões e eu uso isso para religiões. É muito comum usarmos o what para essas três situações. Quando você associa o WH com a situação, todas as vezes em que você viver uma situação, você vai lembrar do WH porque você associou esse WH com aquela situação. E a situação está na sua vida, entende? É aquele momento presente no qual você está vivendo. Então não tem nem como esquecer, uma vez que já foi associado situação igual a WHXYZ, ok? Quando nós utilizamos o how nós utilizamos o how para condições. Então, eu quero saber a condição de alguma coisa, por exemplo, quero saber como é que está a televisão, né? A condição da televisão, se ela está boa ou está ruim. Eu uso o how. Quero saber qual a condição sua, como é que você está, se você está bem ou se você não está tão bem assim, eu uso o how. Por isso é que nós temos a pergunta, how are you? E eu trouxe ela aqui para servir de exemplo para você. How are you? Ok?
É por isso que nós utilizamos o how, porque ele quer saber condição. Segunda pergunta que eu trouxe aqui para você com o segundo WH, utilizando agora when. A pergunta é, ou o exemplo que eu trouxe é, when is your birthday? Isso quer dizer que o when é utilizado para tempo, e tempo genérico, generalizado. Porque se eu for especificar, eu vou utilizar um outro WH. E esse pode ser um assunto para uma próxima aula. Vamos focar aqui no conteúdo que eu estou trazendo agora. E o when? Então, tempo generalizado, não é tempo específico. When is your birthday? O que isso quer dizer? Eu estou querendo saber do seu aniversário. Quando é o seu aniversário? Mas repare que isso é um tempo generalizado. Dentro de toda uma história de vida, você pode escolher um mês e um dia qualquer e um ano qualquer, e eu entenderei isso como seu aniversário. Não é um tempo específico. Percebe? Não, pelo menos não para a minha pergunta. A sua resposta será uma data específica, claro. Mas a minha pergunta, ela é generalizada. Eu não sei, eu tenho um tempo muito vasto aqui para poder você me dar essa resposta. Então, para isso, eu utilizo o when. Vou lhe dar outro exemplo para você entender melhor. Suponhamos que eu queira saber quando é a sua aula de inglês. Eu pergunto para você, when is your English class? Eu quero saber dentro de um período muito vasto. Olha só, tão grande, eu não sei. Pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser qualquer um dos dias. Ainda tem um horário específico dentro de 24 horas para cada dia. Percebe como é muito, muito aberto? Não é específico, é generalizado. Terceiro que eu trouxe para você é o who, e who a gente usa para pessoas, né? Então, eu quero perguntar, por exemplo, who is your teacher? Marcelo is your teacher, não é assim? Então, who is your teacher? Eu quero saber pessoas, você vai me dar o seu nome, ok? O nome no caso aqui em especial, do professor, ok? O último que eu trouxe é o where, e o where a gente usa para lugares, places. Então, quero saber um lugar qualquer. Where are you from, por exemplo? Uma pergunta muito clássica, né? Para saber o lugar de onde você é. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, inclusive em português, ela possui mais ou menos o mesmo sentido nesse caso, porque, olha, se nós estamos nos Estados Unidos, suponhamos, tá? E a pessoa pergunta para você, where are you from? O que você diz? I'm from Brazil. Né, que você vai falar o seu país. Só que, se você reside no estado de Minas Gerais e você está no estado de São Paulo, e a pessoa pergunta para você, where are you from? Você pode muito bem dizer, I'm from Minas Gerais. Não é assim? Se você está em Minas Gerais, digamos que você esteja na capital mineira, Belo Horizonte, mas você reside em uma outra cidade, no meu caso, Juiz de Fora, e a pessoa em BH pergunta para você, where are you from? Você responde, I'm from Juiz de Fora. Não é? Se você está em Juiz de Fora, mas você não nasceu em Juiz de Fora, e a pessoa lhe pergunta, where are you from? Você vai utilizar a sua cidade natal. No meu caso, I'm from Cataguases, Minas Gerais. Entende? Como que isso varia, tanto no inglês quanto no português, e vai depender da situação, do momento em si. O what é o primeiro WH que nós vemos aqui na nossa frase. Dando sequência, nós temos you think about, what you think about. E aqui eu trouxe uma dica de pronúncia para você. É uma pronúncia onde há uma ligação. As pessoas não falam roboticamente o inglês, assim como não falam roboticamente o português, a não ser que seja um aplicativo de mapas, né? Lhe dando a direção para chegar em determinados lugares. Tirando isso, as pessoas falam naturalmente, unificando palavras. E sendo assim, a palavra think termina com o som de uma consoante, no caso aqui um K, e a palavra about começa com o som de uma vogal, no caso A. Lembre-se que é o som que importa e não a letra, tá bom? A gente vai se dirigir aqui pelo som e não pela letra. E quando a gente fala isso daqui, a gente vai linkar, olha, you think about. You é um pronome, né? A gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores. Então, eu não vou dar ênfase a isso aqui agora. Se você não assistiu os vídeos anteriores, nós estamos aqui numa série, né? Dissecando frases em inglês, e você pode acompanhar isso através dos vídeos que já foram entregues anteriormente. Eu quero focar mesmo aqui nessa pronúncia. Think about.
think about. You think about. Olha como é que, ao invés de eu dizer assim, think about, não há essa pausa, eu unifico. Think about. Será que você consegue repetir aí do outro lado? Olha, think about. Think about. Ó, vamos tentar juntar isso. You think about. You think about. Nós temos um outro detalhe aqui, o detalhe do TH, que é um som que nós não temos em português. E se você reparar bem, olha como é que eu pronuncio a palavra think. Você consegue ver a ponta da minha língua? Think. Consegue? Esse som nós não temos em português. Só que nós brasileiros temos uma habilidade incrível, e essa habilidade ela foi guardada para nós mesmos, tá? Isso eu não digo tirando de trás da orelha, digo mediante estudo. Existem estudos que mostram que nós brasileiros, e não é simplesmente o português, porque o português de Portugal não tem essa habilidade tão simples como nós brasileiros temos, de pronunciar, de falar, não somente o inglês, como outras línguas com muito mais naturalidade. Eu não estou falando aqui que você vai falar como um nativo, e também não é esse o intuito. O intuito é você se comunicar, né? Mas para se comunicar, muitas coisas precisarão ser pronunciadas da forma correta. Não significa que você não possa ter um sotaque. Esse sotaque é seu, tudo bem, por ser brasileiro, ok. Mas a pronúncia, ela deve ser trabalhada para que você fale corretamente. Think é uma palavra que possui uma dessas pronúncias, um TH com som único e exclusivo do inglês, que nós não temos, como eu disse anteriormente, no português. Assim como nós temos no português, por exemplo, lhá, nhá, e nós não temos isso em inglês, e é extremamente difícil para um americano pronunciar esses sons, fazer esses sons, por não ter isso em inglês, nós também não temos o TH em português. Só que a diferença é que para o americano isso é muito, mas é muito mais difícil do que para nós brasileiros pronunciarmos um simples TH. E tudo que eu e você precisamos é de prática. Prática. Minha recomendação, que eu geralmente faço com os alunos. E aí, dentro das salas de aula, nas nossas escolas, né, Wave Imersão Linguística é uma escola de inglês mesmo, ok? Nós temos escolas físicas. Eu possuo um espelho. E aí eu, enquanto professor, eu gosto de, quando estou ensinando isso, passar o espelho na sala de aula, mostrando os alunos, para que os alunos possam se enxergar, pronunciando o TH e observarem se a língua está realmente entre os dentes. E essa é a sugestão que eu dou para você aqui agora. Vá para frente do seu espelho e treine isso todos os dias. Think, 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 think. Se você continuar pronunciando isso, você vai alcançar essa pronúncia de forma mais adequada, de forma mais correta. Tá ok? Então, you think about. Dando sequência, nós temos yourself. Yourself. E aqui é bem interessante isso, porque nós estamos usando a palavra self, assim como eu disse anteriormente em algum dos outros vídeos, também aqui dentro da nossa série, onde eu disse que o one e body é usado para pessoas, o self igualmente. Então, quando eu digo yourself, eu digo o seu corpo, né? Ou você mesmo, tem nesse sentido. E nós utilizamos isso muito, como aquelas palavrinhas em português, se, me, nos. Quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu me divirto, ok? Eu me divirto. Então, eu estou usando me, eu me divirto. Você se diverte, tá vendo? Eu estou usando o se, você se diverte. Nós nos divertimos. Nós nos divertimos, eu estou usando nos. E nós temos isso em inglês. Só que em português as palavras são bem pequenas. Em inglês elas são um pouquinho maiores. Para o me eu uso myself. Para o se eu uso yourself. Tá vendo? Eu coloquei aqui na tela para você, olha. Para o se, referindo-se a ele, é diferente em inglês, eu uso himself. Depois, herself, que tem a ver com ela, para a mulher. E aí, quando a gente parte para o plural, a gente vai mudar isso um pouquinho. Então, o F vai ser transformado agora em VES. Isso acontece algumas vezes com plurais, plurais no inglês, né? Onde as palavras terminam com F, elas são transformadas em VES.
Por exemplo, lobo, em inglês nós falamos wolf, termina com F. E aí, se você for falar lobos, você vai pronunciar wolves, com V-E-S. Aqui acontece a mesma coisa. Então, ourselves, que seria o nos, tá vendo? Yourselves, para o plural, que é como se fosse o vós, né? O nosso vós. E o themselves, tá bom? Para eles, ok? Então, lembre-se disso daqui. Só precisa, como eu disse, de treino, porque na vida tudo é treino. Se você treinar, você fica bom. E se você treinar mais intensamente, você fica melhor mais rapidamente, tá ok? Então, yourself. Dando sequência, matters. Matters. E matters significa importa. É um verbo, né? Matters. E aqui eu trouxe colocando ele em frase, né? E eu disse isso, inclusive, no último vídeo, que em inglês, se você deseja formar uma frase, você precisa de duas coisas, sujeito e verbo. E nós temos um sujeito it, e o verbo matters. It matters. Significa que isso importa, ok? É a mesma coisa que dizer it's important, ou isto é importante. Então, isso importa, ou isso é importante, mais ou menos a mesma coisa. Só que em um eu estou usando o verbo importar, isso importa. E no outro eu já estou usando o verbo, no nosso caso aqui, o verbo to be, que é ser ou estar, isso é importante. Viu a diferença? Então, funciona do mesmo jeito, são duas estruturas distintas, mas é legal, porque acaba agregando valor para você, né? Você agora tem duas formas de se falar a mesma coisa. E além disso, eu queria deixar mais um detalhe aqui, que é a troca de um sujeito. Se eu colocar o it, fica it matters, que é o caso aqui da nossa frase, tudo bem? Mas se eu mudar esse sujeito para you, aí já vai ficar you matter, que seria o mesmo que you are important. Por que isso? Porque, e agora nós vamos falar especificamente do presente, né? Quando nós estamos conjugando verbos no presente em inglês, a gente tem o costume, não é tudo, não é 100% do tempo, mas nós temos o costume de colocar esse Szinho no final do verbo, quando nós estamos falando de ele, ela ou do it, que é usado para tudo que não for gente. Eu sei que alguns professores dizem que it é usado para coisas, mas isso não é verdade. Um cachorro não é uma coisa e é chamado de it, né? Então, tudo que não for gente, nós usamos it. Se eu estiver dizendo he, falando dele, eu digo he matters. Se eu estiver falando she, falando dela, eu digo she matters. Se eu estiver falando de alguma coisa, eu posso dizer it matters. Se eu estiver falando de você, especificamente, vai mudar. Aí vai ficar you matter. Ou então I matter. Ou então eles, they matter. Ok? Segue esse padrão, tá? Isso vai acontecer, por exemplo, com o verbo trabalhar. Vamos conjugar o verbo trabalhar. Tão simples, né? Eu trabalho. Só que em inglês fica I work. Você trabalha. Ó, já mudou em português. Em inglês, you work. Fica do mesmo jeito. Se nós formos tratar de he, she and it, ou seja, ele, ela ou tudo aquilo que não for gente, eu vou colocar um S, e aí vai ficar he works, she works, it works. Viu? Fica o mesmo esquema aqui do matters. Se eu for falar de eles, vai ficar work novamente, they work, ok? Se eu for falar de nós, we work. Então, a única variação é para essa terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela ou tudo aquilo que não for gente, it. Ok? Ficou claro? E eu quero dizer para você uma coisa, baseado nisso daqui. Você é importante. Yes, you are important. You matter. Ok? You matter. Eu sei que às vezes nós temos pessoas que dizem para nós que nós não somos importantes. Talvez você tenha escutado isso de alguém, que você não é importante, que você não é relevante. Eu digo para você, você é importante sim. Ok? Você tem o seu papel a cumprir aqui nessa terra. Tá bom? E se as pessoas disseram isso para você, não se importe com isso. Não se preocupe com isso. Apenas ouça aquilo que vai te colocar no caminho certo, aquilo que vai te agregar valor, aquilo que vai te colocar num segundo, terceiro, quarto estágio da sua vida, para que você possa evoluir enquanto pessoa e ser uma pessoa melhor. Não dê ouvidos ou escute pessoas que dizem para você que você não é importante. E nós sabemos que no mundo nós temos muitas pessoas ruins, né, que são más, que cometem ações ruins,
junto a elas mesmas, muitas vezes, e também a outras pessoas. Nós sabemos disso. Mas acredite que no mundo nós temos uma infinidade muito maior de pessoas boas do que pessoas ruins. E se não fosse assim, o mundo já teria sido destruído. Acredite. Então é importante que você dê ouvido apenas às pessoas boas, aquelas pessoas que estão realmente te elevando. Se tem alguém te colocando para baixo, como diz Arnold Schwarzenegger, ignore the naysayers. Pare de dar ouvido àquelas pessoas que dizem para você não, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Esquece isso. Você tem potencial, você tem um cérebro dentro aí da sua cabeça. Você pode aprender, afinal de contas, você é um ser humano. Você é capaz de chegar lá. Você é incrível. E tudo que você precisa é do passo a passo. É do know-how, é saber como fazer. Sabendo como fazer, eu e você podemos realizar de fato na vida. Dando sequência, nós temos, para finalizarmos, a palavra a lot. A lot. E a lot tem a ver com muito. Só que em inglês nós temos muitos, e cada um com a sua especificidade, tá? Cada um com um objetivo claro, muito bem definido. Vamos começar com o very. Existe muito muitos alunos cometem esse equívoco, né? O very, ele é usado quando nós estivermos falando de adjetivos. Por exemplo, she's very beautiful. Se eu estiver dizendo que ela é uma garota muito bonita, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou usando um adjetivo beautiful. Então, para falar muito bonita, eu uso very, ok? Eu sei, em português nós só temos uma palavra, mas em inglês nós temos várias, a gente precisa se adequar. Não adianta querer brigar com isso, porque é a estrutura da língua. É só entender, internalizar, para depois você poder evocar essa informação no futuro. Então, guarde o que eu estou dizendo para você. Very é usado com adjetivos em inglês. Very beautiful, very ugly, very fat, very skinny, very tall, very short. Se eu estiver falando de algo que seja muito mais adjetivo, eu uso very. Tá bom? Ok, show de bola. Dando sequência, se eu falar de trocar, né, quiser trocar o very pelo so, eu posso, é outra forma de dizer muito, e eu também posso utilizá-lo com adjetivos. Por exemplo, she's so beautiful. É o mesmo exemplo. Você percebe que eu só troquei o very pelo so, não é mesmo? E eu posso fazer a mesma coisa com o to. Então eu digo she's too beautiful. E funciona do mesmo jeito. Marcelo, mas o to não é também? Sim, o to é também. Mas o to também é muito em inglês. Funciona como muito. Então, é mais uma palavrinha, mais um vocabulário para você guardar, para você levar aí, para você colocar na sua caixa de vocabulário, né? Dentro do seu arsenal, tá bom? E as três, você percebe que eu estou usando o mesmo exemplo. She's very beautiful, she's so beautiful, she's too beautiful, utilizando aí com adjetivos. Já o many é usado para muito quando nós estivermos falando de algo que é contável. Por exemplo, se eu estou falando de caneta, ok? Vou pegar aqui, ó, 2 canetas. Então, eu estou falando de caneta, eu estou contando uma caneta, 2 canetas. Então, eu tenho como contar isso. Em inglês, existe uma separação daquilo que é contável para aquilo que não é contável. Se eu estou falando de caneta, que é algo contável, eu posso usar many, muitas canetas. Mas se eu estou falando de água, por exemplo, ou se eu estou falando de tempo, por exemplo, que é algo incontável, não tem como falar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, uma água, 2 águas, 3 águas. Eu tenho como falar o quê? Eu tenho como dizer um copo d'água, 1 litro d'água, um pingo d'água, mas eu não tenho como contar a palavra água. Percebe a diferença? Mesma coisa vale para dinheiro. Se eu estou falando da palavra dinheiro, e não estou me referindo ao sentido da palavra, mas à palavra em si. Eu não tenho como contar 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Eu tenho como contar R$1, R$2, R$3, $1, $2, $3, tudo bem. Mas a palavra dinheiro não se conta. E quando nós temos essas palavras que não são contáveis, nós utilizamos o much para muito. Então, eu trouxe o exemplo, I don't have much time. Então, eu estou dizendo que eu não tenho muito tempo, tempo não é contável, uso much. E por que eu coloquei o don't aqui em vermelho, em destaque? É para lembrar você
que o much nós utilizamos muito em negativas. Negativas. Ah, Marcelo, e se eu quiser falar na afirmativa? Aí você vai usar esse a lot que eu coloquei aqui acima, que é o a lot que está na frase. Por isso que ele foi usado nessa frase. Ele significa muito, mas numa frase afirmativa. Tá bom assim? Ficou claro para você? Então vamos rever a frase. Olha, ela diz o seguinte: what you think about yourself matters a lot. Então, ó, what you think about yourself matters a lot. It's very, very important. It's very important. Important é um adjetivo. Eu posso usar o very com important. Entendeu? E aí? Será que você já parou para pensar nisso? Acho que a hora é agora, né? Pensa um pouquinho sobre isso, reflita. O que você pensa sobre você mesmo importa e importa muito. E aí, se você parar para analisar bem, a psicologia, em diversos segmentos dentro da psicologia, porque existem, sim, inúmeras abordagens, mas dentre elas nós temos, por exemplo, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, nós temos a psicologia de Bandura, né, psicologia social cognitiva, que nos mostra que o nosso pensamento dita a nossa emoção, e a nossa emoção dita a nossa ação, e a nossa ação produz um resultado. Então, se você quer ter um resultado diferente, é importante que você guarde os seus pensamentos, guarde o seu coração, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, ou guarde o seu pensamento. Aquilo que vem à sua cabeça é importante, isso realmente importa. Aquilo que você pensa sobre você mesmo realmente importa. O que os outros pensam sobre você, isso não é relevante, mas aquilo que você pensa sobre você é importante, porque isso lhe traz uma emoção, ele traz uma ação, né? Produz uma ação, que te leva, por consequência natural, a um resultado. Quer ter um resultado diferente? Ou seja, quer falar inglês de verdade? Você precisa começar alterando o seu pensamento. Se você continuar dizendo para você que inglês é difícil, inglês continuará sendo difícil, porque o seu cérebro, enquanto congruente que vai trazer essa informação à tona o tempo todo e vai tentar te sabotar o tempo todo para provar para você que aquilo que você está falando para você mesmo é uma verdade, que o inglês é difícil. Se você começa a entender, a colocar em prática palavras positivas que te levam no caminho certo, e eu não estou aqui falando de pensamento positivo, estou falando de ciência, psicologia, você sim será capaz de alterar o seu pensamento. Alterando o seu pensamento, você altera a sua emoção em relação a isso, você passa a gostar mais de inglês, você vai ter uma ação mais congruente com aquilo que você está tendo de prazer em você mesmo, através de descargas de dopamina, por exemplo, produzidas pelo seu cérebro, através de uma simples congruência entre aquilo que você diz e aquilo que o seu cérebro pensa, né? Entende como benéfico para você. Por consequência natural, você terá um resultado mais valioso, mais assertivo na sua vida. Se você quer falar inglês fluente, comece pelo seu pensamento. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Você que está chegando aqui agora e não assistiu às aulas anteriores, recomendo que você faça isso. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, lembre-se de deixar aqui o seu joinha e também um comentário para eu saber se consegui, de fato, ajudar você de alguma forma. E se você quiser participar da imersão Inglês Fluent Wave e receber muito mais conteúdo gratuito do que essa nossa aula aqui, você pode acessar o nosso site waveidiomas.com. Está aparecendo aqui na nossa tela, no nosso canto inferior esquerdo, mas eu também deixarei isso na descrição da nossa aula. E se você desejar receber esse PDF da nossa aula aqui agora, basta você enviar uma mensagem diretamente para mim, Marcelo Dutra, no meu WhatsApp pessoal, que também está aqui na tela e também estará na descrição dessa nossa aula. Eu espero que você tenha gostado de coração. Fique com Deus e nos vemos uma próxima vez. Take care and see you next time.